Eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar agora sobre nacionalidade. A aula de Direito Constitucional hoje fala justamente de nacionalidade, aula número 4 do nosso novo curso de Direito Constitucional. Vamos lá, vamos trabalhar justamente o artigo 12 e o artigo 13, além de falar de nacionalidade, a gente vai falar um pouquinho sobre o idioma brasileiro. Tudo bem? Bora, meu amigão, bora, bonitona, que chegou a hora de estudar nacionalidade no Direito Constitucional aqui no LAC Concursos. Vamos lá! Conceito de nacionalidade, um tema bacana, frequente em provas, muito frequente em provas, e cai o seguinte: a decoreba do texto constitucional é o que mais se apresenta em prova de concurso e um pouquinho de teoria. A aula foi preparada para atingir esses dois objetivos, te passar o texto e te passar também a teoria. Vamos lá? Sem medo, bora! Conceito de nacionalidade é definida como um vínculo jurídico-político. Este é um ponto super importante, que você reconhece um vínculo jurídico-político. Vínculo jurídico-político. Mas é vínculo de quem com quem? A e B? Quem é A e quem é B, né? Já vem aqui no conceito. É o vínculo jurídico-político que liga o indivíduo a um determinado Estado. Então, esse é o ponto fundamental. A nacionalidade é a ligação, é o link que o indivíduo tem com o Estado do qual ele faz parte. O Brasil, quem nasce no Brasil é brasileiro. Quem nasce no Japão é japonês. Quem nasce nos Estados Unidos é norte-americano, estadunidense, né? No Canadá, canadense, e por aí vai. Esse é o vínculo dessas pessoas. Cada uma tem o seu. A regra normal é que cada um tem apenas um vínculo, mas é possível que tenhamos mais e a gente vai ver isso nessa aula, né? E o indivíduo integra o povo do Estado e assim usufrui de direitos e submete-se a obrigações. Isso aqui é um conceito interessante. Quando a gente fala em povo e em Estado, é interessante a gente relembrar o conceito de Estado, né? Quando a gente fala em Estado, um conceito contemporâneo de Estado, eu chego à ideia de povo, a ideia de território, belezinha? Território, e a ideia de governo, ok? Para alguns doutrinadores é governo soberano, e a soberania é justamente inerente à ideia de Estado. Quando eu falo em povo de um determinado Estado, eu tenho que lembrar de quem? Aqui, ó, do indivíduo. Beleza? Eu tenho que lembrar do indivíduo. Essa é a ideia de povo. O indivíduo compõe o povo que é ligado ao Estado. Existe, portanto, uma ligação desse indivíduo diretamente ao Estado. Esta ligação eu chamo de nacionalidade. A nacionalidade é o vínculo do cidadão, do indivíduo com o Estado. É diferente de naturalidade. Porque a naturalidade é o vínculo do cidadão com uma determinada cidade. Então não confunda esses dois conceitos, nacionalidade e naturalidade. Sou natural de Pato Branco, sou nacional do Brasil. Essa é a configuração aplicada ao Cabeça. O Cabeça nasceu em Pato Branco, estado do Paraná, a terra querida do Cabeça, né? Então a minha naturalidade é Pato Branco, a minha nacionalidade, meu estado soberano é o Brasil. Beleza? Ou se a gente quiser usar o termo correto e adequado, é a República Federativa do Brasil. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então agora você já sabe que a ideia de nacionalidade, o conceito de nacionalidade, é um vínculo político-jurídico que liga o indivíduo ao Estado. Você já pode chegar aí na sua roda de amigos e chegar falando bonito para eles. E aí, meu amigão, diz aí, qual é o seu vínculo jurídico-político? Seus amigos vão falar assim, nossa, que é isso? Qual é o seu vínculo jurídico-político? Solta uma dessa aí. Porque a gente tem que ter um vínculo jurídico-político, porque senão nós seremos apátridas em maltos. Olha só, aí virou loucura, né? Que é aquele que não tem pátria, aquele que não tem Estado. E a gente vai discutir isso na aula de hoje.
Nacional, segundo a Constituição da República, que é quem define a nacionalidade no Brasil, nacional, segundo a Constituição da República, é o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Nós temos duas categorias de brasileiro, a de primeira classe e de segunda classe? Não, isso não existe. Brasileiro é brasileiro, não interessa se é nato ou naturalizado, não há tratamento que viola a isonomia para essas duas classes de brasileiros. Não posso dizer que eu tenho brasileiro de primeira classe porque ele é nato e de segunda classe porque ele é naturalizado. Isso é impossível juridicamente. Isso viola a garantia da igualdade. Acontece que a Constituição reserva alguns direitos apenas aos brasileiros natos, e a gente vê isso na aula de hoje. Alguns cargos públicos, por exemplo, são ocupados apenas por brasileiros natos. E essa é uma distinção, é uma discriminação tolerada pela própria Constituição da República, admissível e aceitável, ok? Por quê? Por que ela é admissível, essa discriminação? Lembra lá no artigo 5º, quando eu trabalhei o caput com vocês, que foi aquele artigo demorado, né? Mas eu trabalhei firme um ponto dizendo o seguinte: a Constituição não tolera discriminações, não é isso que está escrito no caput do artigo 5º? A Constituição não tolera discriminações, exceto aquelas discriminações que a própria Constituição prevê e admite. Esse é um exemplo. A Constituição discriminou. Determinados cargos é só para brasileiro nato. Isso é discriminação, mas é uma discriminação tolerada, aceita, admitida, prevista expressamente na Constituição da República. Quando eu falo de nacional nato, eu estou falando de nacionalidade primária, nacionalidade originária, nacionalidade involuntária. E na sua prova pode aparecer quaisquer desses conceitos para tentar identificar o brasileiro nato. Se você vir numa prova dizendo assim, a nacionalidade primária de fulano de tal é a brasileira. Opa, tô falando do brasileiro nato. A nacionalidade originária do fulano de tal é brasileira. Tô falando do brasileiro nato. A nacionalidade involuntária, brasileiro nato, né? Já o naturalizado, ele pode ser classificado como nacional secundário, nacionalidade adquirida ou nacionalidade voluntária. Por que aqui involuntária? Porque quando você nasceu, você não teve, antes de nascer, ninguém chegou lá e te perguntou oficialmente se você queria nascer no Brasil ou na Jamaica, no Brasil ou na Espanha, no Brasil ou na Rússia. Você nasceu onde tinha que nascer e pronto. Não dependia da sua vontade receber uma condição de brasileiro nato. Ou você nasceu de filhos de italianos, franceses, alemães e ninguém te perguntou, te questionou se você queria ter essa descendência. Você nasceu, por isso involuntária. Já a voluntária, você fala, quero ser norte-americano para votar no Trump. Ou quero votar na Hillary Clinton. Mas para isso você abre mão da sua nacionalidade primária, brasileira, e chega lá nos Estados Unidos e fala assim, ó, quero ser norte-americano. Chega na França e fala, quero ser francês. Chega no Japão e fala, quero ser nacional do Japão, quero ser japonês, né? Embora não tenha os olhinhos puxados, eu quero ser japonês. Perceba que você quer, é a tua vontade que impera. Por isso que a gente fala de nacionalidade voluntária ou adquirida. Todos esses conceitos aparecem em prova. Quando o examinador quer dificultar essa matéria, que ela é até relativamente simples dentro do direito constitucional, ele utiliza esses conceitos que mudam de doutrinador para doutrinador, de banca para banca. Então eu já te trouxe aqui os 3 mais conhecidos para ficar avisado e não correr o risco de perder uma questão simples porque não conhece conceitos, tá bom? Nacional é diferente do estrangeiro. Nacional é aquele do Brasil. Nacional é aquele que nasceu nos Estados Unidos. Nacional é o filho de italiano nascido na Itália. Esse é o nacional. Nacional é aquele que possui o vínculo jurídico-político com um determinado Estado. E quem não possui o vínculo jurídico-político com um determinado Estado é o quê? É estrangeiro. É estrangeiro. O alemão, quando chega no Brasil para passear no Brasil, ele é estrangeiro. Por quê? Porque ele não tem vínculo jurídico-político com o Brasil. A nacionalidade dele é outra, então ele é estrangeiro. Acontece que existem pessoas no mundo que são polipátridas. Como assim, cabeça? Polipátridas? Eu lembrei de Polishop, né? Até tem um negócio que eu quero comprar lá. Então pare de lembrar do Polishop, vai estudar e ganha a grana que você precisa para comprar o que tem lá, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você. Você que acabou de assistir essa videoaula do nosso grande professor, todos os nossos professores
em todas as nossas videoaulas tem este padrão de qualidade, de aprofundamento, detalhamento da aula. O que você acabou de assistir, infelizmente, é apenas uma aula demonstrativa, é 30% de uma aula qualquer do site da La Concursos, e nós temos aqui, na La Concursos, um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto de edital, com foco no edital da PM de Pernambuco 2018. E este curso nosso, completaço, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00. São 75 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E, além disso, a cereja do bolo, aqui na La Concurso, você não estuda ao léu, tá certo? Ao vento, você tem aqui método, metodologia, planejamento, tem projeto pedagógico específico. Aqui na La Concursos nós temos o Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concursos. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na La Concursos, no nosso super curso da PM Pernambuco 2018. Espero vocês. Um abraço. Fui.